Estamos juntos com você aqui em mais um Papo Sintonia, ao vivo pela sua 106 FM. E para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, você que está participando ao vivo, deixa aí a sua mensagem, o seu comentário, a sua pergunta, ou para você que vai assistir esse vídeo depois, através do replay, em um dos nossos canais, também seja muito bem-vindo. O nosso papo agora é sobre um assunto que não quer calar, dentro do cenário da saúde mundial e, claro, aqui no Brasil não é diferente, porque nós estamos vivendo um momento muito singular em relação à dengue. E vamos conversar sobre ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor Aedes aegypti. Lucrécia Lopes, subcoordenadora de ações do Centro de Controle de Zoonoses, é a nossa convidada. Olá, oi Lucrécia, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos e a todas, né? Prazer estar nesse programa. Estou disponível para esclarecer as dúvidas e passar as orientações devidas sobre as ações de controle. O prazer é nosso ter você aqui para esclarecer nossas dúvidas. Peço só que se aproxime um pouquinho mais aí do receptor, do microfone, do seu celular ou computador, por onde está falando. Nós estamos ao vivo, mas online, gente, utilizando hoje as possibilidades que a tecnologia nos oferece. Que momento esse que nós estamos vivenciando, hein, Lucrécia, com um número realmente que chama a atenção de casos em todo o Brasil, aqui da Bahia não é diferente. Primeiro, claro, tem questões climáticas, mas tem questões também comportamentais que estão levando a esse número maior de casos de dengue em 2024? Nós estamos vivendo, desde o ano passado, o Ministério da Saúde, através da OPAS também, alertou sobre o aumento de casos que haveria no Brasil, com a reintrodução do vírus 3. Nós começamos pelos estados do Centro-Oeste, Sudeste, e estamos, a partir desse momento, também temos um aumento, um incremento nos casos aqui na Bahia e agora também em Salvador, decorrente das mudanças climáticas, da nova introdução de outros vírus e das condições que nós geramos para no caso, o desenvolvimento dos mosquitos, né? Com a apresentação, com a produção de criadouros para que eles se desenvolvam. Nessa época do ano que nós temos chuvas, né? Chuvas e depois o tempo melhora. Então, chuva e sol cria condições favoráveis para que se formem depósitos onde o mosquito, a mosquito fêmea deposita seus ovos, e aí você vai ter uma incidência maior de mosquitos na região. Tendo pessoas doentes, a gente vai, consequentemente, aumentar os casos de dengue ou de outras arboviroses nessa região da cidade. E aí, já sabendo isso, né, você falou aí agora há pouco que já era meio que esperado, até considerando essa questão climática, mudança de temperatura, clima muito quente, e aí a necessidade de envolver a comunidade, eu acredito, nesse mutirão, por isso o controle da zoonose. Aí a gente pode dizer que não há um trabalho efetivo, a gente conhece o Centro de Controle de Zoonoses, a importância que tem esse trabalho, a dedicação tem, mas aí nesse momento que foge o controle. Não estamos falando de Bahia, estamos falando de Brasil. A gente se pergunta, fugiu o controle? Faltou controle para que essa questão das arboviroses crescessem tanto? Como é que a gente pode avaliar esse momento? O que é que está faltando para a gente retomar aí o passo? Na verdade, a gente está precisando retomar aqueles cuidados bem básicos, né? A gente tem, pela avaliação dos trabalhos que são realizados pelos agentes de endemias, aqui em Salvador e em muitos outros municípios, a gente verifica que mais de 70% dos depósitos onde são encontrados as larvas estão dentro das nossas residências. Então, o cuidado básico, as ações de controle, elas são necessárias e não depende só do agente do Centro de Controle de Zoonoses. Depende da participação de toda a comunidade, dentro de nossas casas, evitando no caso que se formem os depósitos, né? Qualquer recipiente com água parada pode se tornar um depósito para o mosquito. Então, o que a gente tem que fazer é voltar, relembrar dos cuidados que a gente tem que ter em nossas residências, nosso local de trabalho, não deixar vasilhas que possam
conter água parada, ficar com água parada, eliminar esses depósitos diariamente. O que não puder ser eliminado, a gente manter tampado. Os vasos de planta, não deixar com pratinho, né? Ou ter o cuidado de remover a água que fica no pratinho, ou então colocar areia. Limpar as calhas dos telhados, ter cuidado com os ar-condicionados. Então, tudo que pode ser feito, né, que a gente puder fazer para evitar esses depósitos, vai ajudar no controle, certo? Então, a gente já tem mais de 20 anos lidando com epidemias de dengue, né, aquela coisa recorrente. Todo mundo já sabe quais são os cuidados básicos, a gente tem que relembrar e, nesse momento que a gente está tendo aumento de casos, a gente tem que ter o cuidado redobrado. Fazer uma vistoria, pelo menos uma vez na semana, nas nossas residências, para eliminar esses depósitos, para que o mosquito não esteja próximo da nossa família, né? Da nossa família. O dia D mostrou isso, né? Esses casos aí que acontecem dentro do ambiente domiciliar. Alguns já são clássicos, esses que a gente fala, do lixo acumulado, né? Das caquinhos de planta, as vasilhas de planta, mas às vezes tem outras áreas também, por exemplo, aquela água atrás da geladeira. Às vezes você tem cadeiras ali plásticas. Outro dia eu vi na minha própria casa isso. A cadeira plástica choveu, ficou ali um pouquinho de água. Não precisa, quando a gente fala depósito de água, aí a pessoa fala, mas eu não tenho nenhum tanque descoberto. Às vezes não precisa essa quantidade de água parada. Uma tampinha de garrafa, um copo plástico jogado, uma cadeira que acumulou ali aquela poça de água, aquela água que ficou ali, talvez, não sei, da laje, que ficou empoçada, tudo isso pode ser espaço para que o mosquito possa se proliferar. Em termos de controle, o que a gente tem que ficar atenta, olhando o que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa, além da limpeza? Usar algum tipo de produto, uso de água sanitária, o que você recomenda? Colocar alguma coisa também nos ralos? O que a gente pode fazer efetivamente nesse momento, além da limpeza? E também a limpeza, claro. A limpeza, né, retirada desses possíveis reservatórios, ou tampar os vasilhas que podem conter água, né, fazer a limpeza das calhas do telhado, como eu já falei, esse recipiente atrás da geladeira, periodicamente a gente tem que observar, se for possível, colocar um pouco de água sanitária, e nos ralos também, principalmente aqueles que você não utiliza diariamente, por colocar, depois da limpeza, colocar um pouco de água sanitária, porque pode ficar algum resíduo de água e ali o mosquito pode colocar os seus ovos. Como você falou, qualquer recipiente pode virar depósito, pode virar um criadouro, porque a fêmea, por a questão de hábito e questão de sobrevivência, ela não coloca os ovos em um único recipiente. Então, depois que ela matura os ovos, ela vai buscar qualquer tipo de recipiente, e não precisa estar com água. Um recipiente que possa conter água, ela vai colocando os ovos nas paredes, que ali quando entrar água, quando cair água naquele local, os ovos vão eclodir. Então, os ovos, a gente já tem algumas pesquisas verificando que eles podem resistir até 1 ano fora da água. Nossa. Então, a qualquer momento que entre em contato com a água, depois do ciclo de desenvolvimento, eles vão se tornar larvas e depois mosquitos. Então, a gente tem qualquer recipiente, mantê-lo fechado, emborcado, porque eles podem estar com os ovos que a gente não visualiza com facilidade, e a qualquer momento eles podem eclodir quando tiver contato com a água. Então, esse é um cuidado diário. A gente fazer essa avaliação diária da nossa casa e ter cuidado com o lixo também, né? Onde a gente joga o lixo, recipiente plástico, copinho plástico, tampinha de refrigerante, próximo às nossas residências, né? Porque a gente tem que ter esse cuidado também no acondicionamento correto do lixo para evitar que esses vasilhames depois se tornem depósito, fora ou nas proximidades das residências. Então, a parte de limpeza urbana, áreas da cidade que a gente precisa de uma intervenção, a gente solicita o apoio da Limpurb. Em algumas situações que a gente tem questões com acumuladores, solicita a parceria da Limpurb para agir nessas localidades, para a gente também controlar na parte que pertence, no caso, que é responsabilidade do município, a limpeza urbana, limpeza de canais,
retirada de entulho, retirada de lixo, essa parte do município. E nas residências, cada um tem que fazer o seu controle, e quando necessário, a equipe do CCZ está lá para dar as orientações. E quando seria esse necessário, né? Que todo mundo vai fazer, vai olhar seu terreno, suas calhas, bica, tudo isso que você falou. É o momento de olhar tudo mesmo, gente. Está aumentando o número de casos, começa olhando o seu. Mesmo que você diga, mas o vizinho do lado tem uma piscina que está ali abandonada, tem uma casa abandonada com muito lixo. É nessa hora que o Centro de Controle de Zoonoses pode ser chamado. Tem alguma situação atípica, específica, dentro do próprio ambiente domiciliar, onde é preciso ter esse reforço, e a gente está falando muito de ambiente domiciliar, mas lembrando aqui as escolas, outros espaços públicos que não é a nossa casa, mas que merece também uma vigilância grande, né? E talvez os técnicos aí do controle seria necessário ir lá dar uma olhadinha. Desde o final do ano passado, nós estamos com o Plano Verão Sem Mosquito, iniciamos várias atividades em localidade, em áreas da cidade onde ia ter muita movimentação, muita circulação de pessoas, porque podem trazer vírus diferentes para o município. Então, nas áreas de festas populares, nas áreas do carnaval, foram realizadas atividades especiais, tanto de mobilização, de orientação, como até de controle vetorial. Em algumas áreas foi feita a aplicação de inseticida residual, em algumas foi necessário fazer espacial também, quando se viu a questão de presença de alados. E também se trabalhou em unidade de saúde, escolas, né, municipais, estaduais, para justamente fazer a prevenção nesses ambientes onde receberiam crianças, onde poderia ser um local de foco de arbovirose. E depois do carnaval, continuamos com essas atividades. Naquelas escolas que foi identificado o foco, foi feito o trabalho de controle, né, com aplicação de larvicida, inseticida, e se fez nova inspeção para evitar que esses locais se tornem, né, se torne um foco gerador daquela área e transmita para crianças e para as pessoas que circulam naqueles locais. Então, é um trabalho contínuo. As equipes dos agentes de endemias, eles têm áreas programadas para se trabalhar, né, para fazer as visitas de inspeção normal, para orientação, mas também nós atendemos demandas, algumas áreas que não estão sendo trabalhadas naquele momento, a depender da demanda, da informação, se a pessoa acha que tem pessoas com dengue, que tem sintomas, e a equipe não esteve lá, através do 156, eles solicitam a visita, a equipe vai ao local para prestar orientações, para verificar realmente se tem casos naquele local, se tem um foco, para eliminar esse foco, tratar e obter mais informações sobre pessoas doentes para se fazer as ações de bloqueio. Então, além da ação de visita normal, que é programada, se faz também as ações de bloqueio de caso. Os casos que são notificados pelas nossas unidades, a gente passa para as equipes de campo, para eles irem verificar e, se necessário, entrar com ações de aplicação de inseticida nessas localidades, e também fazer em alguns imóveis especiais, imóveis abandonados, às vezes a população indica esses imóveis que estão abandonados, que estão sem cuidados, e a equipe também se programa para fazer inspeção, tentar localizar os proprietários, e quando não se consegue, a gente solicita a ação do chaveiro, que é uma ação especial quando não se consegue adentrar determinados imóveis, e aí a gente programa com a Guarda Municipal e com o chaveiro para abertura, para que a equipe possa entrar e depois fechar, e a gente tentar localizar o proprietário para que tome as providências. Maravilha. E tem algumas áreas, né, que são mais específicas. A gente sabe que o número de casos está crescendo, a incidência em todo o estado, né? A gente tem várias situações, não só na capital Salvador, outras cidades também, mas aqui na capital, onde vocês estão mais próximas, tem áreas onde a incidência, a prevalência, a presença do mosquito está maior, por algum motivo. Tem alguma área que o alerta ainda está sendo feito de forma ainda mais forte, Lucrécia? Nós realizamos o LIRA, né, que é o levantamento de índice de infestação em todo o município, em janeiro. A partir
desses resultados do LIRA. A gente identificou algumas áreas da cidade que estariam com um índice maior. Então, na programação do primeiro ciclo, que foi janeiro e fevereiro, essas áreas já foi intensificado o trabalho para identificar onde estava tendo mais depósitos, que tipo de ações poderiam ser feitas com a Limpub, com a Embasa ou com a própria comunidade para reduzir esses índices, certo? E, a partir daí, foi se contornando a situação relacionada ao índice. E aí, a partir do momento que nós começamos a ter um aumento de notificações, um aumento de casos, a prioridade para as equipes de campo é atender esses bloqueios, porque onde tem caso, né, onde o vírus está circulando, então a gente precisa agir com maior rapidez para cortar a transmissão. Então, mesmo com o índice de infestação mais baixo, tendo o vírus circulando, é prioridade para a gente atender. Então, faz-se o que a gente chama de bloqueio de caso. A equipe vai naquela localidade, verifica as condições, identifica os focos, elimina, faz-se um bloqueio, visita os imóveis ao redor daquele caso, né, para verificar onde tem a possibilidade de ter focos, para eliminar, tratar o que for possível, eliminar o que for possível, e entra com a UBV. Em alguns momentos, em algumas situações, a UBV costal, que é aquele equipamento portátil, faz-se um raio ao redor dos casos, e agora já estamos trabalhando também com o apoio do Estado, com a UBV veicular, que é o chamado carro fumacê. Então, em algumas áreas da cidade já está circulando carro fumacê. Nessas áreas, por que foi indicado, está se atuando com fumacê? Ele vai complementar as ações do bloqueio de foco, que é feito pela equipe na inspeção, a UBV costal, que é feito aplicação residual ou espacial ao redor onde teve casos confirmados, né, ou aglomerado de casos, e a UBV vai justamente ajudar na contenção dessa transmissão, cortar essa transmissão. Então, ela faz um raio mais ampliado em determinadas áreas da cidade que a gente já verificou que está tendo uma constância na ocorrência dessas notificações de casos. Muito importante, porque a gente tem um mosquito vetor, ele que vai transmitir, né? Ele vai picar aquela pessoa que já está com vírus e ele vai levar para outra não. Então, ele vai fazer esse transporte. Então, é importante detectar onde é que está o número de casos, onde é que está possíveis para fazer esse trabalho em parceria, setor de zoonose com as unidades básicas de saúde, com o setor de saúde, setor de limpeza, também Limpub, todo mundo junto, porque é realmente uma situação que merece uma ação conjunta de todos juntos contra a dengue, para que a gente possa realmente virar essa página nesse número de casos. E cada um fazendo aí a sua parte. E aí, não sei se nesses minutinhos finais dá para a gente estar lidando, gente, com um inimigo que é pequeno, mas é muito poderoso. Ele não é só dengue, é zika, é chikungunya, é arbovirose. Então, nós estamos falando do Aedes aegypti, entender como esse inimigo funciona, quais são os seus hábitos, como ele age, também vai nos ajudar também a evitar. Então, que tipo de orientações também, dicas em relação a horários, a roupa, ao uso de repelente, além da limpeza, da higiene, que outras orientações você daria para que a gente fique atento e saiba lidar com esse danado desse mosquito? O mosquito, né, ele não é originário do Brasil, ele veio da África na época da escravidão, teve momentos que conseguiu se eliminar, mas desde a década de 80 ele voltou e se ambientou completamente às nossas condições de vida. Ele está urbanizado, ele vive dentro das nossas casas ou bem próximo das nossas casas, porque ele encontra nas residências o que ele precisa. Recipiente para depositar os ovos, alimento, no caso as fêmeas, o sangue. Então, ele fica próximo, ele não tem uma capacidade de voo muito grande, geralmente 200, 300 metros. Então, se você vê um mosquito voando, ele vai ficar ou na sua residência ou na peridomicílio. Então, e geralmente as fêmeas ficam onde tem a possibilidade de depositar os seus ovos. Então, a gente tem que ter o máximo de atenção. Ele, geralmente, o hábito dele é diurno. Geralmente, ele sai para
buscar o alimento, né, para picar as pessoas durante o dia, início do dia, final do dia, e geralmente ele se esconde dentro das nossas próprias residências, no armário, embaixo das mesas, né, na área ao redor da residência, em lugares escuros, ele se esconde e quando sai é para buscar o alimento. Geralmente então, no início do dia e no final do dia, são as horas onde ele vai. Uma noite, às vezes, fica preocupado, estou dormindo, será que pode ser picada pelo mosquito? Pode também. Mas é ao amanhecer, ao anoitecer, vai fechando a casa, vai dando ali aquele horário que já está saindo a luminosidade, é horário de fechar realmente a casa, não deixar que ele entre. Colocar telas. Colocar telas, uso de repelente nesse período que a gente está tendo alta transmissão, o ideal para a gente se proteger, crianças, gestantes, pessoas idosas. Então, usar um repelente, né, nos ambientes, fazer a limpeza da casa, vasculhar, né, se for necessário, usar até inseticida dentro de casa. E quando vocês verificarem que está passando um carro fumacê naquela área, que é um indicativo que está ocorrendo um caso naquela área, abrir as portas e janelas para poder facilitar a entrada do inseticida, porque o objetivo do inseticida é alcançar os insetos adultos, os alados, que a gente fala. Então, como eles ficam nessa residência, a gente tem que facilitar que o inseticida também adentre para poder encontrar os insetos e eliminá-los daquela área. Não, ao contrário, né? Deixar tudo fechado com medo do inseticida que vai ser tóxico. Então, Lucrécia, muito obrigada. Conversamos com Lucrécia Lopes, subcoordenadora de ações do Centro de Controle de Zoonoses, que falou hoje aqui com a gente sobre dengue. Muito obrigada, tenha um ótimo dia. Obrigada a todos, bom dia para todos e que a gente consiga controlar essa situação, evitando casos, evitando óbitos e casos graves dentro da nossa cidade. Os cuidadinhos básicos do dia a dia já são ideais para a gente ir reduzindo essa situação.